tomar nossas Bíblias e abrir lá em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Nós vamos ler e proclamar, do verso 8 até o verso 12. Mas vamos começar lá no verso 7, verso 6, para a gente fazer a conexão. Vamos partir do verso 6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e de seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Bom, irmãos, nós compartilhamos recentemente, conversamos um pouco sobre essa questão das alianças, tendo em vista especificamente chegar nessa aliança que nós chamamos de aliança da graça. E é exatamente essa aliança que está descrita aqui, nesse texto de Hebreus capítulo 8, que é uma repetição do texto de Jeremias 31, não é isso mesmo? 33, se eu não me engano, e se repete lá no capítulo 10 da carta aos Hebreus. E por que estamos batendo em cima dessa tecla nesse momento, nesse contexto? Por quê? Nós ouvimos aqui a proclamação do texto de Isaías 43 e nos foi encaminhado que nós estivéssemos meditando continuamente nesse tempo, ali em Isaías 43, do verso 18 ao verso 21, não é isso? E nós faríamos muito bem se nós decorássemos, de preferência até mais de uma versão, mas tá ok. Se vocês não tiverem paciência para decorar em mais de uma versão, se decorar em uma versão, já está de bom tamanho, aquilo já vai estar enraizado na mente. Porque, particularmente, o que eu acredito que o Senhor fará entre nós nesses dias é nos levar, esse novo de Deus, tem a ver com um nível de revelação, quando digo revelação no sentido de conhecimento da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, que nós nunca experimentamos antes. Eu penso que tem a ver com isso, e a partir daí, isso é avivamento, irmãos. Avivamento é isso. A nossa geração ouviu muito sobre avivamento, que vai haver um avivamento, e profecia de avivamento, e tal, e alguns dizendo que está tendo avivamento aqui, está tendo avivamento acolá, e como nós já ouvimos várias vezes o pastor Silas falar, podemos ter certeza que não tem nada de avivamento nisso, porque essa expressão avivamento, ou seja, ou reavivamento, trazer de volta à vida aquilo que estava morto, isso, ou avivar, trazer vida ao que está morto, tem a ver exatamente com isso. O ser humano distante de Deus,
sem relação com Ele, e passa a conhecê-lo e desfrutar da vida abundante que Jesus Cristo tem para ele. E essa vida abundante, que é também chamada de vida eterna, lembra de João 17,3? O que está ali? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Irmão, isso é para a igreja. Isso é para o povo de Deus. Óbvio, de uma forma ampla, isso é para todos os eleitos. Porque o Senhor, no seu tempo, no momento específico em que Ele, na eternidade, já decidiu que assim o faria, Ele estará chamando e convocando pessoalmente, aqui no tempo, cada um daqueles que na eternidade Ele escolheu para a salvação. Mas uma vez que nós somos salvos, e eu penso que talvez esse seja um dos nossos maiores problemas, se tratando de realidade evangélica, nós achamos que fomos lá, recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Alguns têm aquela noção infantil de que você tem que levantar a mão e ir à frente, ali você está salvo, e ouve ali, tem que repetir a oração do pecador. O pastor vai lá e diz: repete essa oração comigo, então você está salvo, e agora vai fazer um cursinho, e desse cursinho você vai descer o batismo, e agora você já conhece. Você conhece Jesus nada. A verdade é que a eternidade, se pudermos assim dizer, é pouco para conhecermos o Senhor. Mas por outro lado, se nós somos salvos, nós o conhecemos, mas porque primeiro fomos conhecidos por Ele. Não é isso? Quando Paulo diz que nós o conhecemos, não, primeiro, antes, tendo sido por Ele conhecidos. Lembrando lá do texto de 1 Pedro, capítulo 1, logo no verso 2, aos que de antemão conheceu, e etc, etc, etc. Ou seja, tendo sido conhecidos pelo Senhor, somos chamados para conhecê-lo. Essa é a aliança acerca da qual aqui tanto Jeremias 31 quanto aqui Hebreus capítulo 8, quanto a repetição lá um pouquinho à frente no capítulo 10, está falando a questão de uma aliança. Nós tocamos aqui recentemente que a aliança fala de relacionamento, não é isso? A aliança fala de você ter uma relação pessoal com aquela pessoa, de intimidade, e nós somos chamados para isso. O nosso chamado é para conhecermos profunda e intimamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E uma vez conhecendo pessoalmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, tudo quanto Ele fez na cruz do Calvário em nosso favor se manifestará. Às vezes nós vemos a carroça na frente dos burros, quando se diz: toma posse do que Jesus fez por você, clama, reivindica o que Jesus fez por você. Isso só vai ser uma realidade a partir do momento em que nós conhecermos Jesus. E quando eu digo conhecermos Jesus, não é algo pontual, que acontece num momento, é algo contínuo, é uma experiência contínua, é um conhecer Jesus que você conhece um pouco hoje e amanhã você conhece, é aquela realidade ali, é óbvio, trazendo para a nossa realidade como seres humanos, resgatados da realidade da morte, do inferno, do pecado, mas é a realidade que aqueles serafins experimentam, aquele serafim da visão lá de Isaías capítulo 6, nos foi encaminhado também Isaías 6, não é isso? Lá no finalzinho, mas se nós lermos todo o capítulo, voltarmos lá no início, eles estavam ali diante de Deus e não paravam de exclamar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória. E eles não cansavam, eles não se cansavam, na verdade eles eram continuamente renovados. Eles tinham cada vez mais vigor em si à medida que eles contemplavam quem é Yahvé. Eu ouvi uma pessoa há muito tempo atrás, é lógico que se essa pessoa é nascida de novo é questionar, mas se é extremamente infantil na fé, falando desse texto aí, nessas nossas andanças aí, igreja aí, falando: rapaz, a realidade daqueles anos deve ser chata, né? Eles não fazem outra coisa na vida, eles ficam ali ao redor do... Eu ouvi isso mesmo, falaram isso para mim, membro de igreja, usou essa expressão: deve ser chata, que coisa monótona, ficar ali apenas vendo Deus e no trono dele. Eles têm um céu para ver e não vem mais nada. Aí a resposta que eu dei foi: me diz uma coisa aí, quem deve ser muito mais interessante de se contemplar? Aquele que criou o céu e tudo que existe,
ou o céu criado por ele? Eu imagino que aquele que criou é muito mais interessante, não é isso? Tem muito mais em si, porque como nós falamos, o céu só é o que é por causa da presença manifesta de Deus lá. E o inferno só é o que é porque Deus não está lá, no sentido de presença manifesta. É lógico que Deus está lá no sentido de julgamento, de juízo, e o pior julgamento do inferno, o pior tormento do inferno é a completa ausência da presença de Deus aqui nesse mundo caído, irmãos. Por causa da graça comum, até o pior dos incrédulos, até o mais ateu dos ateus, se é que podemos assim falar, até o entre aspas, satanista mais avançado e aprofundado lá no ocultismo, eles ainda têm contato com a graça de Deus. Eles estão sob a ação do Espírito Santo desse planeta, preservando esse planeta da destruição do pecado que entrou aqui, preservando isso tudo que nós conhecemos e preservando a si mesmo e ainda preservando esses aspectos da imagem e semelhança de Deus em nós. Mas uma vez que a pessoa morre e vai para o inferno, nós falamos isso aqui semana passada, não foi? Acabou. Aí sim a pessoa sabe o que é tormento. Não tem um vestígio, não tem traço. Mas quando nós entramos na nossa realidade agora, esquecendo deles, o nível de conhecimento de Deus é outro, é de outra dimensão. Não é uma sensação, uma percepção. Durante a história da igreja, sempre houve debates entre os teólogos sobre Deus pode ser conhecido. Até que ponto Deus pode ser conhecido? Por exemplo, nós lembramos aí de Tomás de Aquino, que escreveu volumes extensos e se utilizando do pensamento aristotélico, da filosofia aristotélica, para tentar dizer como a mente racional poderia conhecer Deus, até onde seria possível conhecer Deus, até onde a razão humana poderia conhecer, ou não. Você sempre houve na história esse debate, não é isso, pastor? Sempre houve. Até que ponto? Como? Bom, o que nós entendemos seguramente é que são várias formas. Lógico, a revelação natural, olhar para o universo criado por Deus, olhar para a harmonia que há em toda a criação, cada detalhe que compõe o mundo, nos leva à conclusão, sim, de que existe um Deus que criou os céus e a terra. Isso é óbvio. E até sim, vários cientistas de alto nível seguem aquilo que é chamado de design inteligente, ou seja, são os traços, as evidências, a assinatura de Deus na criação, de que Deus existe, que Deus é real, de que existe um Deus que criou os céus e a terra. Mas a questão é, quem Ele é? Então já sabemos que a revelação natural por si só pode sim trazer a nossa consciência a realidade de que existe um Deus que criou os céus e a terra. Mas quem Ele é? Para nós, o seu povo, a sua igreja, isso é o que é o mais importante. É aí que entra. Você conhece Deus quando você olha para Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. E você olha para Jesus quando você olha para a sua palavra escrita. Mas ainda assim, para que você veja Jesus aqui, o Espírito Santo, através da sua palavra escrita, vai te revelar quem é Jesus. É aí que entra. Quando nós lemos aqui, gravarei as minhas leis em seu entendimento, as porei no seu entendimento, gravarei no seu coração. Ou seja, tanto no intelecto, na nossa mente racional, consciente, quanto no nosso espírito. Se ficar só na mente racional, não rola, não vai. Não é isso. Você pode saber quem Ele é no sentido intelectual e explicar muito bem e defender, e todos os conceitos que nós chamamos de ortodoxia acerca de quem é Yahvé, de quem é o Deus vivo, mas ainda não é isso. É lá, no coração, é no Espírito, é a revelação do Espírito Santo acerca de quem é Jesus. Então, quando você conhece Jesus dessa forma, tudo quanto Ele fez na cruz, ou seja, a obra dele também se torna uma realidade na sua vida. Tudo quanto Ele fez por nós, tudo quanto Ele conquistou por nós, ao se entregar por nós na cruz, é uma realidade no nosso espírito.
E quando nós o conhecemos, nós também passamos a saber quem nós somos. Então, nosso desafio é conhecermos Jesus numa dimensão. Eu imagino que se o Senhor nos ajuntou dessa forma, e esse tem sido o clamor do pastor Silas por décadas, e o nosso clamor recentemente, desde que passamos a saber disso, de que o Senhor está juntando os seus eleitos entre nós para cumprir os seus objetivos para nós, os objetivos dele para a nossa realidade aqui nesse tempo, no nosso contexto. E se o Senhor tem nos ajuntado, como temos ouvido, como os 300 de Gideão, eu acredito então que todos vocês são nascidos de novo. Que todos vocês já foram salvos. Se algum não foi, vai ser. Agora, vai ser, vai ter que ser. Vai ter que ser, não tem jeito. Mas eu imagino que todos nós já conhecemos Jesus no sentido de termos uma aliança com Ele para a nossa salvação. Já o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, já o confessamos como o Senhor e cremos em nosso coração, como está em Romanos 10, que Deus o ressuscitou dos mortos. Mas e aí? Precisamos conhecer mais. Precisamos conhecer mais. Ontem eu mandei 2 fragmentos de vídeo para os irmãos, coloquei no grupo, e se vocês prestarem atenção, eu toquei em algum lugar que uma das nossas tragédias no ambiente da igreja é você achar que, quando você vai, por exemplo, estudar isso que eles chamam de homilética, o que é homilética? É a arte de se preparar e expor sermões. Não estou dizendo que isso é inútil, não estou dizendo que é, por favor. Mas não sei se o pastor Silvio tem essa sensação, mas tem certas coisas que você lê nesse livro de homilética que dá vontade de rir, que parece piada. Eles classificam os sermões, aí eles vão falar sermão evangelístico, tem sermão profético, tem sermão isso, sermão aquilo outro, vários tipos de sermão, né? E uma das classificações do sermão é quanto ao conteúdo, não é quanto à forma de preparo. Quanto à forma de preparo, você vai ter o expositivo, o temático, o textual, essa coisa toda. Mas em relação ao conteúdo, sermão evangelístico. Qual é o sermão evangelístico? É aquele sermão que você prega domingo à noite falando de Jesus para o visitante. Isso é uma piada, irmãos. De muito mau gosto, mas isso é uma piada. É uma piada primeiro. Por quê? Primeiro porque o ajuntamento da igreja não é para visitante. Aqueles que o Senhor trouxer, amém, é Ele quem está trazendo, por causa dEle, para fazer a obra dEle na vida dessa pessoa. Mas o ajuntamento não é para ímpios. O ajuntamento é o ajuntamento do corpo de Cristo para o Senhor Jesus Cristo, para que nós estejamos o adorando, celebrando a nossa aliança com Ele, como expressão corporativa da igreja. Então, o primeiro motivo de ser piada é isso, porque não existe culto evangelístico, não existe isso, irmão. Porque culto não é para isso, o ajuntamento não é para isso. Não estou pregando contra falar de Jesus para o perdido, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, não é isso? E o outro, e que para mim é o pior engano nesse tipo de discurso, é que falar de Jesus é para ímpio. A igreja não precisa falar de Jesus. Falar de Jesus é para ímpio. Não, o ímpio tem que ouvir falar de Jesus, porque se o ímpio não ouvir falar de Jesus, ele não vai ser salvo. Mas a igreja não precisa, porque a igreja já veio. Isso é outra piada de péssimo gosto. Porque quando você abre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o que ele diz ali, que ele não tratou de outro assunto entre eles, quando ele estava ali, que não fosse Cristo e esse crucificado, ou seja, a pessoa de Jesus e a sua obra. Abram as epístolas, por exemplo, todas do Novo Testamento, e você vai ver que tudo tem a ver com Jesus, que na verdade os apóstolos estavam fazendo tudo que estava ao alcance deles, para que a igreja conhecesse Jesus. Nós lemos aquele texto, eu citei um daqueles fragmentos, no finalzinho lá, da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, quando ele diz, antes de tudo, né, ele começa falando para nós termos cuidado com os falsos mestres, para que nós não sejamos levados pelo engano dele e decaiamos. Nas versões antigas está assim, vós vos decaiais da vossa firmeza, não é isso? Mas aí em seguida ele diz, antes, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Isso é aí. Crescer na graça. E crescer na graça é crescer no conhecimento.
Você cresce na graça quando você cresce no conhecimento, e você cresce no conhecimento quando você cresce na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, o entendimento no nosso espírito que nós mais necessitamos é quem é Jesus e como salvos. A nossa perseverança está aí. A perseverança dos crentes, o Espírito Santo preserva os crentes do Senhor Jesus Cristo dessa forma. É assim que ele preserva os crentes. Ele salva o ímpio dessa forma, apresentando para ele quem é Jesus e o que Jesus fez. Mas ele conduz os crentes seguros em Cristo em sua jornada também dessa forma, de forma contínua. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Senhor Salvador. E no final nós vamos saber de fato quem são aqueles que o Senhor escolheu, os que perseverarem. Os que não perseverarem, nós sabemos, é como diz lá o apóstolo João: estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Bom, esse é o assunto acerca do qual eu amo falar. Bom, se vocês me pedirem para falar da perseverança dos santos, eu vou ficar 2 horas falando sobre isso, porque eu me delicio em falar. Há 2 temas que bom, o pessoal que está acostumado comigo sabe disso, é sobre a eleição incondicional e a perseverança dos santos. Eu me delicio em falar sobre isso, porque isso me joga lá embaixo, isso me humilha, isso me faz ver que a minha salvação não tem nada a ver comigo, com o Senhor, mas é com Jesus. Agora, independente do que nós vamos a pensar a esse respeito, nós perseveramos em Cristo à medida em que nós o conhecemos. É dessa forma que o Espírito Santo nos conduz. Eu sei que talvez que esse assunto é um assunto polêmico, um assunto de debate. Não, alguns dizem crentes perdem salvação, crentes não perdem salvação. Pastor Ciro, fala aqui. Eu disse que na hora que chegasse as pedreiras eu ia passar a bola para ele, Bom, irmão, qualquer hora a gente pode parar para conversar sobre isso. Pelo que eu disse, vocês já devem achar o que eu penso, Eu penso igual o Kendall pensa. Já disse o que eu penso? Já disse ou não? Já entenderam? Todo mundo sabe o que ele pensa. Ele teve aqui, não teve? Eu cheguei a duvidar, sim, dessa doutrina. Eu cheguei a duvidar dela. Mas à medida que o tempo foi passando, parece que... Não sei, eu não consigo fugir disso. Eu não consigo fugir. Mas seja lá o que nós venhamos a pensar disso, tenhamos certeza que a nossa perseverança está em conhecer Jesus. Independente de que ponto de vista possa dar a palavra final a esse respeito, não importa, a nossa perseverança está em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quando nós passamos por Hebreus capítulo 12, o que nós lemos ali? Lá no último versículo de Hebreus capítulo 12, não é isso? Antes, retenhamos a graça. Nessa versão aqui está assim, deixa eu ler para vocês aqui. Olha que coisa interessante. Em algumas versões está, sejamos gratos. Sejamos gratos. Na Almeida Corrigida Fiel, na NAA, está assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Retenhamos. Isso aqui é exatamente o que o apóstolo Pedro diz, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa interessante, eu sei que o pessoal que combate a perseverança, eles usam isso como argumento. Se os crentes de fato não pudessem, uma vez tendo sido de fato salvos, se eles fossem seguramente preservados em Cristo, por que tem tantas advertências na Escritura para que eles perseverem? Se há advertências para que eles perseverem, porque eles podem cair e voltar a ir para o inferno, não é isso? Todos nós já ouvimos esse argumento, e é um argumento lógico, é uma dedução lógica. Porém, prestem atenção no que está escrito na Isaías, quando o Senhor diz: a minha palavra não voltará vazia, ela cumprirá o objetivo para o qual ela foi liberada. Prestem atenção, Deus trabalha dessa forma. Quando o Senhor quer operar uma obra, Ele libera a palavra dele de acordo com a natureza da obra que será efetuada.
Por exemplo, quando é necessário que um pecador seja conduzido a Cristo, a palavra de Deus será ministrada a ele pelo Espírito Santo, apresentando a ele quem é Jesus, o que Jesus fez por ele, e apresentando a realidade do seu próprio coração caído. Mas quando um crente está em Cristo, o Espírito Santo apresentará para ele a palavra de Deus, no sentido de que ele deve perseverar até o fim. O objetivo de Deus é que os crentes perseverem até o fim. Então ele vai ter que dizer: vocês têm que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele libera uma palavra de acordo com a natureza da obra que o Espírito Santo vai operar. Então, se nós somos de fato do Senhor, a palavra que foi liberada para a perseverança vai cumprir o seu objetivo, porque a palavra dele não volta vazia, senão Deus teria fracassado. Se um de nós se perder, irmãos, Deus fracassou. O Espírito Santo não foi capaz de apresentar a noiva a Jesus completa. Ele não teve capacidade de preservar aquele crente. Alguns dizem: não, você está lançando a responsabilidade do Espírito Santo, que é minha. Mas presta atenção, irmãos. Nós somos salvos por causa de uma aliança que foi feita na eternidade. Lá na eternidade passada, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o Senhor entendeu que Ele teria um povo. E uma das funções do Espírito Santo foi exatamente essa: chamar, convocar e preservar até o fim. Vamos lá. Yahvé é perfeito. Se Yahvé é perfeito, como um pai, ele é um pai perfeito que não erra em nada. Ele sabe exatamente como disciplinar os dele quando os dele começam a dar trabalho, para que a disciplina surta efeito. Então a perfeição de Yahvé em trabalhar, mesmo que nós sejamos difíceis e que nós venhamos a dar muito trabalho para ele, Yahvé é perfeito. Ele sabe disciplinar, ele sabe o que eu vou fazer na vida desse filho, se ele me der trabalho, para que ele não se perca eternamente. Ele sabe exatamente o tempo, a hora, o jeito, o modo. Então, irmãos, é para nós olharmos para ele e vermos o chamado com o qual nós fomos contemplados por causa dele. O conhecimento do Senhor Jesus Cristo é o objetivo desse chamado, é o objetivo dessa obra da graça de Deus, seja na vocação, seja operando um novo nascimento, seja na preservação. Eu prefiro a palavra preservação do que perseverança, porque nós perseveramos porque Ele preserva, é uma obra preservadora. Eu sei, há muitos textos difíceis de lidar, não é isso? De digerir. Por exemplo, quando nós olhamos Hebreus 6, do verso 4, e eu não sei se eu deveria falar aqui, eu acho que eu vou passar para o pastor Silas agora. Eu vou entrar em problema aqui. Fala ou não fala, pastor? Pode falar? Bom, tá ok. Entrando para Hebreus 6, a partir do verso 4, tem Hebreus 10, a partir do verso 26, que são textos assustadores, né? Diz ele: aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram as virtudes do mundo vindouro e caíram, é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. Bom, há pelo menos 4 formas de se ler esse texto. Pelo menos 4 formas de você fazer uma leitura desse texto aí. Uma delas vai dizer que essas pessoas nasceram de novo e apostataram e se perderam definitivamente. Foi impossível restaurá-las. Seria como os arminianos leem esse texto aí. É uma leitura. Outra leitura é aquela que diz que são crentes verdadeiros e que aquele julgamento anunciado ali seria o julgamento do tribunal de Cristo. Não, esses crentes não perdem sua salvação, mas eles perdem por completo o seu galardão. Então essa é uma forma de se ler. Outra forma, estou falando rápido, não estou tentando entrar em detalhes sobre cada leitura desse texto. Uma outra leitura é aquela que diz que são crentes verdadeiros, mas aquilo ali é algo hipotético. É como se o escritor de Hebreus estivesse usando uma situação hipotética, e essa situação hipotética fosse usada pelo Espírito para que os crentes não caíssem naquele pecado. É uma outra leitura. Uma quarta leitura, eu acho ela muito interessante. Quem me abriu a cabeça para essa quarta leitura, e foi a partir daí que
que eu passei assim, a namorar, a voltar a me apaixonar pela realidade da perseverança dos santos, foi o François Turretini. Naquele compêndio dele, quando ele fala ali, ele traz umas percepções muito interessantes sobre isso. Olhe para a Antiga Aliança. Vamos olhar para a Antiga Aliança. A carta aos Hebreus toda é fundamentada na Antiga Aliança. Você vê que o uso e as citações da Antiga Aliança, do Pentateuco, então, é o tempo inteiro, não é isso? Tudo aqui está conectado com a Antiga Aliança. O escritor está trazendo a Antiga Aliança, mostrando que a Antiga Aliança já cumpriu o seu objetivo e que em Jesus nós temos a nova aliança. E ele falava com muita propriedade e conhecimento de causa profundo da Antiga Aliança, por isso que alguns afirmam que provavelmente seria Paulo, não sei. Para nós não faz diferença, o que sabemos é que foi o Espírito Santo através de quem quer que tenha escrito. Mas sim, ele era alguém que tinha um profundo conhecimento da Antiga Aliança, de tudo que envolvia a Antiga Aliança, e que estava falando para pessoas também que conheciam a Antiga Aliança, hebreus, judeus crentes, nascidos de novo. Mas lá na Antiga Aliança, por exemplo, quando nós vemos lá Moisés, quando a palavra de Deus foi proclamada para aquele povo todo Israel foi convocado, ali havia pessoas que criam, pessoas que o Senhor individualmente escolheu para a salvação, e havia pessoas que não criam, mas todos eles foram iluminados com a palavra de Deus, em seu intelecto. Todos eles participaram das bênçãos de Deus que estava sobre a comunidade da aliança, a comunidade de Israel. Todos eles receberam bênçãos, provaram das virtudes do tempo vindouro, que naquele tempo se referia à nova aliança, ainda que por gotículas. As bênçãos que seriam conquistadas por Jesus, eles experimentaram. Todos eles experimentaram a presença como um corpo, como nação, a presença do Espírito Santo entre eles. Mesmo aqueles que nunca entraram em aliança com Yahvé. Então, a palavra foi corporativa na Antiga Aliança, para todo o povo. E aquela palavra que era corporativa expunha o coração de todos eles. Então, quando nós enxergamos a carta aos Hebreus, por esse ângulo, é uma palavra para a igreja. No ambiente da igreja há pessoas que são salvas e há pessoas que não são salvas. Mas quando você entra para o ambiente da igreja, mesmo aqueles que nunca foram salvos, que não são regenerados, eles estão sendo iluminados, mesmo que seja em seu intelecto, através do ensino, da exposição, da proclamação da palavra de Deus. São indesculpáveis. Eles estão debaixo da cobertura da igreja. É por isso que em Hebreus 10 diz: profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. O sangue, há uma cobertura corporativa. Se entendemos que isso aqui foi uma palavra corporativa, há uma cobertura corporativa sobre a igreja. Então, quando a pessoa se coloca como membro de uma congregação local, é inserida no contexto de uma congregação local, ela está debaixo da cobertura da igreja. Entenderam? Então ela desfruta desses benefícios. É o mesmo caso que o apóstolo Pedro fala lá na sua segunda carta, capítulo 2, falando dos falsos mestres. Ele faz uma alusão à antiga aliança: surgiram falsos profetas entre o povo, surgirão falsos mestres também entre vocês, farão negócio de vocês e negarão a ponto de negar o Senhor que os resgatou. Há também leituras diferentes em relação a quem seria o Senhor que os resgatou. Mas não seria errado entender que por eles fazerem parte de congregações locais, eles estavam experimentando em algum nível a influência e a cobertura da igreja, o sangue de Jesus sobre a igreja. Vocês lembram que na antiga aliança o sangue foi salpicado sobre todo o povo? A palavra foi proclamada para todo o povo e o sangue foi salpicado para todo o povo. Ou seja, pessoas que criam, pessoas que não criam. Essa é uma quarta leitura, irmãos. Não estou aqui querendo, vamos dizer assim, forçar. Particularmente eu me identifiquei com essa leitura, mas seja lá que leitura nós vamos fazer desse texto aqui. A perseverança está em conhecer Jesus. Esse é que é a realidade. Porque se você seguir pelo capítulo 6 da carta aos Hebreus, aí vai falar da ilustração lá dos dois tipos de solo: aqueles que recebiam a chuva e que davam frutos. O quarto tipo de solo lá da parábola do semeador.
e aquele outro tipo de solo que recebia chuva, mas não produzia o fruto, ou seja, aqueles outros 3. E ainda diz, esse aí está perto da condena, está perto do fogo, é reprovado, está perto do fogo, já está pronto para ser condenado. Mas ali diz, mas de vocês nós esperamos o quê? As coisas que acompanham só vocês. E segue, e ali vai falando da promessa de Deus, tudo relacionado ao conhecimento de quem é Jesus e do que Jesus fez quando se entregou por nós na cruz. Tudo falando da experiência pessoal diária dos crentes com o Senhor Jesus Cristo, da realidade da intimidade com o Espírito Santo, porque a palavra foi gravada, mas ela precisa continuar sendo gravada. Seja lá como você lê Hebreus 6, não vai fazer diferença agora. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo de forma cada vez mais profunda. Óbvio, poderíamos até falar um pouco mais sobre essa quarta percepção. Por exemplo, quando vocês olham para Caim e Abel, eles eram da mesma igreja. Concordam? Os dois foram iluminados, provaram o dom celestial, porque eles receberam da graça de Deus, no sentido de cobertura. Podemos falar de Esaú e Jacó, que faziam parte da mesma igreja. Não é isso? Isaac era o pastor, o seu pai. E eles estavam debaixo da mesma promessa, a promessa que Deus havia feito a Abraão e a Isaac. Os dois foram iluminados, provaram as bênçãos de Deus que Deus havia prometido para Abraão, e etc, etc, etc. Eles estavam numa atmosfera onde o Espírito Santo estava operando, com todas as limitações de Jacó, da sua esposa, eles os dois. Mas Esaú, a própria carta de mostra que ele era, ou seja, nunca a verdade esteve nele. Então, seja lá que leitura nós possamos fazer dessa realidade aqui, que envolve a questão da apostasia e tudo mais. Conhecer Jesus. Esse é o foco. Esse é o foco. Se algum irmão vier falar, olha, não, eu acho que essa interpretação aí não tem problema. Se nós guardarmos que a nossa perseverança está em conhecer Jesus. E nesse tempo, irmãos, é aí que entra a questão prática. Quando nós entramos em questões teológicas, eu particularmente, apesar de gostar muito, eu não gosto de debater, porque o debate é só para provocar. Quem quer convencer quem de que está correto, quem tem os melhores argumentos, é a soberba, é o intelecto, vai, não, peraí. Se determinada doutrina não tiver o resultado prático, não tem sentido em ficar falando de conhecer. Isso não tem muito sentido. A questão é como isso funciona na prática. Então, se nós entendemos que a perseverança, a obra preservadora do Espírito está no conhecimento de Jesus Cristo, acabou. É aí. É nesse ponto aí que a gente tem que bater. É aí. E conhecimento real, pela experiência, esse novo de Deus para nós. A minha percepção pessoal é essa, que o Senhor quer nos levar. O pastor falou um tempo atrás que nós precisávamos dar um salto. Lembra disso, pastor? Um salto, um grande salto. É essa realidade do conhecimento de Deus. Conhecimento de Jesus, isso, exatamente, o conhecimento de Jesus Cristo. Se eu penso que esse novo tem a ver com esse salto, um salto gigantesco. Salto realmente, na verdade, nós sermos jogados pelo próprio Espírito Santo. Nós precisamos disso nesse tempo, irmãos, nessa realidade. Tudo que o Senhor tiver a fazer entre nós, em nós, individual e corporativamente falando, e através de nós, depende disso daí. Vai depender desse salto. E aí entra esse texto: gravarei as minhas leis em seu entendimento e as porei em seu coração. Eu penso que é tempo de nós mudarmos o nosso relacionamento com a palavra de Deus para algo muito mais sério. Não estou dizendo que o relacionamento de vocês não foi sério, não é isso que eu estou dizendo, mas de nós darmos uma atenção muito maior a isso. Como na própria carta aos Hebreus, lá no capítulo 2, vai dizer o quê? Convém-nos atentar com muito mais diligência às coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. Vocês repararam que isso é uma promessa? É uma advertência, mas é uma promessa. Vamos pensar comigo: convém-nos atentar com muito mais diligência às coisas que já temos ouvido, para que, é a promessa,
em tempo algum nos desviemos dela. Agora, quem são aqueles que vão atentar com mais diligência? João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Então, se nós somos ovelhas, nós vamos atentar como... Lembra a palavra a nível de corpo, no ambiente onde havia pessoas que eram e pessoas que não eram. Então, o Senhor vai falar, convém-nos atentar, ou seja, convém a vocês atentar. O escritor de Hebreus estava se incluindo porque ele fazia parte da igreja, mas é o Espírito Santo falando, convém a vocês todos atentarem com muito mais diligência para as coisas que vocês já têm ouvido. Porque aí podemos entender que a segunda parte é uma promessa, para que em tempo algum, ou seja, há uma garantia de que se você parar para ouvir com mais diligência, em tempo algum você vai se desviar, ele vai te preservar. É exatamente esse o ponto. Então é o tempo de nós compararmos para ter uma relação com a Escritura que nós nunca tivemos antes. E aí entra uma sugestão. Tomemos esses apacentares e comecemos a ler. Não estou aqui, é lógico, ele vai entender o sentido que eu estou colocando. Não como o pastor Silas falando com a gente agora, não. Não como o pastor Silas falando com a gente, mas como o próprio Senhor através dele falando. Tomemos esses apacentares e comecemos a ler dessa forma. É o Espírito Santo falando comigo. Você está dizendo que o que ele escreveu é canônico agora? Você está falando que tem autoridade? Irmãos, prestem atenção. A figura do pastor, eu falei isso já entre nós lá, tem é um negócio sério, é uma coisa séria. Se você não confia que o seu pastor é Deus falando com você, você não deve permanecer nessa congregação. Não deve. Não deve. Não, ele é só um homem. A gente vai falar, sim, homens são falíveis, são. Claro que são. Nós somos sujeitos a termos um entendimento equivocado acerca de alguma coisa? É claro que somos, irmãos. Mas quando você é chamado, é legitimamente chamado para exercer essa função, o Senhor reparte o dom dele com você. É aí que está, não é por causa da pessoa que está falando. Não é por causa do pastor Silas, do pastor Douglas, ou qualquer outro pastor. Se a pessoa tem um chamado legítimo, não é ter título de pastor, não. Que tem um monte aí que tem título e não é. São usurpadores. Guardem isso. Quando a pessoa tem um chamado legítimo, não é a pessoa, é a escolha de Deus em relação àquela pessoa, e o Senhor reparte a unção que é dele. A unção pastoral é do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o bom pastor. Então, o Espírito Santo reparte com aquele indivíduo a unção que é do Senhor Jesus Cristo. Então, é Jesus apacentando através dele. Guardemos isso. Eu acho que isso não é novidade para nenhum de vocês, nenhum de nós aqui. Há não muito tempo atrás eu falei sobre isso. E ai de nós se não for assim. Então, tomemos esses apacentares. Quem quiser ir lá atrás fará melhor ainda, mas no mínimo, a minha sugestão, o pastor tem alguma sugestão de voltar atrás, mais um pouco atrás? Segue essa sugestão mesmo? Segue, pastor? Então, segue uma sugestão, mas como se fosse o Espírito Santo falando para nós ali. Eu penso que muita coisa vai começar a fluir aí, imagino eu. Eu posso imaginar que muita coisa daquilo que foi semeado vai começar aqueles brotos, que a semente está ali, não está escondidinha ali embaixo da terra ali, então os brotos vão começar a brotar, vão brotando. Então tomemos e comecemos a ler, meditar dessa forma. Mas também tomem a palavra de Deus e vão diretamente a ela. Também. Como vocês nunca foram antes. Façam isso. Tomem o texto bíblico e comecem a meditar na Escritura com o objetivo de ver e ouvir Jesus aqui. Eu vou pegar a minha Bíblia e eu vou ver e ouvir pessoalmente o Senhor Jesus Cristo aqui. O Espírito Santo falará. O próprio Senhor na pessoa do Espírito Santo falará com você através da sua palavra escrita. O objetivo é esse. O objetivo da Bíblia é esse, irmãos. O objetivo é esse.
O pessoal que especialista aí nessa área de teologia aí, eles usam 3 palavras. Uma palavra é revelação, não é no sentido popular de dons proféticos, palavra de conhecimento, não é nesse sentido que eu estou usando o termo, não. Ou seja, os fatos que são aqui registrados. Revelação, ou seja, quando você lê, por exemplo, o relato de Gênesis, é uma revelação de como o mundo foi criado e de como o Senhor começou a conduzir a nossa história ali. A inspiração foi a obra do Espírito Santo inspirando cada autor de forma que tudo que registrasse fosse perfeito. Ele os impediu de cometerem erros na hora de registrar a revelação. Então a revelação é o que foi registrado. A inspiração é o ato do Espírito Santo que os guiou no registro do que foi revelado. Tá ficando claro ou tá confuso? Então, agora, uma terceira palavra, e essa é para nós: iluminação. Revelação acabou, inspiração acabou, irmãos. Acabou. O cânon foi fechado. Ninguém vai escrever mais um livro. Não haverá um segundo Apocalipse, um terceiro Apocalipse. Não vai haver uma epístola de, sei lá. Não vai haver. Não vai haver, foi fechado. Ou seja, o Senhor não vai inspirar mais ninguém nesses termos, dessa forma. Estou usando a expressão no sentido teológico para os irmãos entenderem, não haverá. Mas sob o que nos foi revelado, que foi escrito de forma inspirada, a terceira palavra é iluminação. Exatamente. Antes de eu falar, alguém já falou. Rapaz, está todo mundo afiado, pastor. Glória a Deus aí. Iluminação, ou seja, o Espírito Santo vai iluminar o nosso espírito, mas também o nosso intelecto, para que nós possamos olhar para aqui e ver Jesus. Você lembra que no início a gente estava falando do conhecimento de Deus, que a revelação natural não vai te levar a saber quem é Yahvé. Por isso é que pela revelação natural ninguém será salvo, então é necessária a revelação especial, que é a palavra escrita de Deus e Jesus Cristo encarnado. A pessoa do Deus Filho que assumiu a nossa humanidade e viu entre nós. Agora, como nós vamos ver Jesus encarnado se ele já não está fisicamente mais aqui? Se ele retornou aos céus, ele ressuscitou, permaneceu ali 40 dias com os discípulos, dando todas as evidências de que ele havia ressuscitado de fato, preparando-os para o que viria na sequência em Atos capítulo 2, não é isso? Mas eles viram com seus olhos, eu não vi com meus olhos naturais, naquele contexto não, mas presta atenção. E o Espírito Santo? E o Espírito Santo, onde ele está? Ele não veio em Atos capítulo 2? A igreja não recebeu o derramamento do Espírito Santo, e a partir dali, todo crente imediatamente ao nascer de novo, ele é batizado, selado, recebe o Espírito Santo para que ele possa a partir dali ser cheio do Espírito Santo, não é isso? É aí que está o ver e ouvir Jesus, é na nossa comunhão pessoal com a pessoa do Espírito Santo. E estamos batendo nessa tecla porque acreditamos que o novo de Deus está aí no nível de conhecimento de quem é Jesus, que nós não experimentamos antes, que nós, por mais que sejamos salvos, por mais que tenhamos tido uma experiência genuína de salvação, de novo nascimento, por mais que isso tenha sido realidade em nós precisamos dar um salto sim no conhecimento da pessoa, e aí nós também daremos um salto na realidade da obra dele, de experimentarmos de fato, de forma plena, o que ele fez por nós ao se entregar na cruz de Calvário. A própria certeza da salvação, né, é um outro conceito preciosíssimo. O que é a certeza da salvação? Ou certeza de fé, alguns usam o termo certeza de fé, outros usam certeza da salvação. É a certeza de que você é salvo. A certeza de que nós precisamos ter certeza de que nós somos salvos, irmãos. É por isso que, particularmente, para mim, a percepção acerca da eleição e da perseverança do Espírito Santo são preciosíssimas.
Agora, a certeza da salvação, não adianta eu entender uma coisa, se eu não tenho certeza disso quanto a mim, eu tenho que ter certeza disso quanto a mim, eu tenho que ter certeza em meu espírito de que eu sou salvo. Isso não é arrogância, isso não é soberba, isso não é vaidade, isso é o diferencial de quem de fato é discípulo de Jesus Cristo, porque você tem certeza disso, porque você sabe que Ele te salvou. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não há como manifestar a identidade do Senhor Jesus Cristo se não tiver absoluta certeza de que eu sou salvo. Vejam bem, irmãos, não é uma certeza na carne. Não é aquela garantia que os judeus tinham, falsa, é óbvio, quando eles ali debatendo com João Batista, nós somos descendência de Abraão, não é isso? Não é uma certeza na carne de que, no caso deles, porque eles eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles haviam recebido as alianças através de Moisés, porque eles ouviram os profetas e etc, etc, etc. Não é uma certeza porque eles eram circuncidados, porque eles tinham todos os sinais externos da aliança, todos os sinais externos da aliança eles tinham, eles apresentavam o sacrifício, apresentavam as ofertas, havia lá os sacrifícios diários no templo, tudo aquilo, os sinais externos da aliança eles tinham. Então nós temos os sinais externos da aliança, nós somos a comunidade da aliança, eu sou salvo por causa disso. Não, não é isso, não é. Nós também temos sinais, entre aspas, externos. Nós somos membros de congregações, de igrejas evangélicas, nós somos recebidos através do batismo, nós ceiamos, nós estamos presentes em todos os ajuntamentos, em todos os cultos, nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, nós cantamos louvores, nós ouvimos pregações, nós até lemos a Bíblia em casa e até oramos. Então, eu vou para o céu, eu sou salvo. Não é essa certeza, irmãos. É fácil demais nós confundirmos as coisas e entrarmos pelo engano do legalismo sem saber que estamos entrando nisso. É fácil demais nós termos falsas esperanças acerca da nossa salvação. A certeza da salvação não pode ser uma falsa esperança, não é? É a certeza porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. É a certeza de saber que Jesus Cristo me salvou. É essa certeza. Por que você tem certeza absoluta de que você será recebido pelo Pai em sua casa? Porque Jesus Cristo te salvou. Se não for essa convicção no meu espírito, da minha identidade, a coisa fica complicada. Vocês sabem que esse foi o rebuliço do tempo da reforma. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês sabem que isso foi o que revolucionou, foi o foco, quando o nosso irmão Martinho Lutero teve a sua experiência de novo nascimento, quando ele entendeu que o justo viverá da fé. Que tipo de fé? O que é essa fé? Qual o entendimento que ele teve? E a partir daí esse mesmo entendimento foi surgindo em vários lugares da Europa, varreu a Europa inteira, ocasionou um racha, não é isso? E aí, conhecido como Reforma Protestante, isso aí se espalhou pela Europa, a Inglaterra, que é da Europa, isso pegou como fogo na Inglaterra, foi um rebuliço, os protestantes começaram a ser perseguidos, a Igreja Católica tentando acabar, extirpar o protestantismo da face da terra. Só no massacre da noite de Bartolomeu, há historiadores que dizem que chegou a 70 mil. Alguns falam que foi em torno de 5, 7 mil, não sei se o pastor tem alguma informação mais apurada, mas eu já li de alguns que afirmam que chegou a 70 mil o número de mortos. Você lembra dessa história que aconteceu na França? O massacre da noite de Bartolomeu? Então, os huguenotes, protestantes, ou seja, a Europa pegou fogo, guerras surgiram por causa disso daí, irmãos. Ou seja, a intensa batalha espiritual por causa do entendimento da salvação unicamente pela graça da fé na pessoa de Jesus Cristo, a intensa batalha espiritual que ocorreu por causa disso. É lógico que o ex-lúcido ia tentar acabar com isso, é óbvio. Vocês acham que ele ia ficar parado? É lógico que não. Porém, como as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja verdadeira, e o Senhor Deus dele,
é óbvio que o Senhor vai conduzir o seu povo de acordo com o seu governo. E vai aí. E aí chegou para a Europa, e da Europa para os Estados Unidos, movimentos missionários que foram espalhados pelo mundo inteiro, e chegou até nós estamos aqui hoje. E estamos aqui hoje por causa desse entendimento de que nós podemos ter certeza da nossa salvação por causa de Jesus. Podemos ter certeza de que somos salvos. É isso, irmãos, é isso. É o conhecimento de Jesus, tudo é isso. Se nós tivermos que esquecer de alguma coisa, não devemos esquecer de nada. Isso não pode ser esquecido, porque esse é o centro, esse é o foco. É isso que nos faz, como igreja, sermos espiritual e emocionalmente saudáveis. O falso evangelho está aí, o evangelho coach, os pastores coach, o evangelho de entretenimento, o evangelho de autoajuda, o evangelho que procura trazer soluções para as aflições e problemas terrenos que as pessoas têm, usando a cruz, usando o nome de Jesus, os seus problemas, sejam lá quais forem, sejam problemas financeiros, sejam problemas de saúde, sejam problemas no casamento. É por isso que tanto foco, até o falso carismático, o foco na experiência mística, sobrenatural com o Espírito Santo. Irmãos, saiam disso. Você virou sensacionista agora? Claro que não, irmãos. Saiam disso. Foco na experiência. Eu digo experiência agora não no sentido de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, através da experiência real, que é a experiência. Eu digo experiência, emoções. Foco em emoções, profecia, visão, revelação, e etc, etc. Foco. Não estamos negando que haja manifestação autêntica dos dons do Espírito Santo. É lógico que não. Não podemos negar isso nunca. O pastor vai poder talvez confirmar isso melhor do que eu. Os sensacionistas de hoje, eles são desonestos ou ignorantes. Como assim desonestos ou ignorantes? Primeiro que o termo sensacionismo originalmente significava, sabe o quê? Significava exatamente o que nós acabamos de falar aqui, que ninguém mais tem inspiração para escrever nenhum livro da Bíblia. Ninguém mais tem. No tempo da reforma, por exemplo, eu não sei como um presbiteriano consegue ser sensacionista, porque na Escócia houve uma explosão de sinais e dons de profecias autênticas, há registros históricos, profecias de John Knox, aquele outro Wishart, podia pegar vários nomes na origem do presbiterianismo e encontrar manifestações, principalmente dons proféticos autênticos. Entre os puritanos houve também. É histórico isso, irmão. E aí vem os caras querendo negar tudo isso. E se na própria herança reformada existe sim manifestações autênticas. Existe lá atrás, vai ver. Se vocês pesquisarem, vocês vão chegar lá. Eles ocultam essa parte da história. Se eles ocultam essa parte da história, é ignorância. Se desconhecem, é ignorância. Mas se conhecem e não falam, eles são desonestos. Aí já é desonestidade. Porque está lá atrás para negar isso daí. E aí? Por exemplo, acerca dos dons, há três designações. Uma é sensacionista, né, que atualmente significa aqueles que acreditam que esses dons cessaram no final do primeiro século, os dons de 1 Coríntios 12. O outro termo é continuista, aqueles que afirmam que esses dons continuam em operação na igreja. E o terceiro termo é chamado de providencialista. O providencialismo, ele diz que esses dons sim teriam cessado. Porém, os dons não são da pessoa, são do Espírito Santo. E se ele, de acordo com a providência de Deus e o governo de Deus, quiser manifestar esses dons, ele vai manifestar. Por exemplo, eles afirmam que Calvino era sensacionista, Calvino era providencialista. E eu posso provar. Eu levei lá na congregação dos institutos e li a parte onde ele fala. Não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele diz acerca dos dons em si. Ou que ele era um continuista, não é isso que eu estou dizendo, mas sensacionista como os de hoje são, ele não era, porque há um lugar no livro 4, quando ele trata dos dons, ele fala o seguinte, que os apóstolos, os profetas, esses dons cessaram lá no primeiro século, porém o Espírito Santo pode ressuscitá-lo, não usou a palavra ressuscitar, pode levantar alguns dele quando ele quiser, e há alguns em nosso tempo, ele usou essas palavras. Ou seja, ele era um sensacionista segundo os padrões de hoje. Se ele falou dessa forma,
Não era. Não estou dizendo que ele era um carismático, não é isso que eu estou dizendo. O debate não foi esse naquela época. Mas ele considerou a possibilidade de que Deus pudesse usar ainda esses dons. E disse que está ali, mas está escrito, quem quiser ver eu mostro, eu trago para vocês, vocês podem ler, eu posso tirar foto e mandar para vocês lerem depois. Para conferir que eu não estou inventando, está ali, está escrito. De que Deus poderia ser, opa, quando ele falou, ele é providencialista, então ele não é sensacional, no sentido moderno, não. Então, irmãos, esse debate aí, penso eu, né, o pastor pode me corrigir se eu estiver errando algum dado histórico, essa guerra acirrada tem muito a ver com o surgimento do pentecostalismo, não é isso? A guerra se tornou acirrada, de Azusa para cá. Quando houve o surgimento da Assembleia de Deus aqui no Brasil, foi um problema, né? Eles surgiram numa igreja batista, quando Daniel Berg vieram, foram lá para Belém, foi um problema aquilo ali. O movimento de Azusa também trouxe um choque. Então, a partir do surgimento do pentecostalismo moderno, e o pentecostalismo, infelizmente, trouxe consigo, em alguns aspectos, não é legal, essa ênfase na experiência mística, essa distorção da concepção de batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda experiência, e a evidência é o falar em línguas, e a falta de ênfase no ensino da Escritura para focar isso daí. Então isso trouxe um choque, principalmente com reformados, e aí a gente vê esses extremos, essas reações extremas, uns fugindo totalmente disso e outros que querem caminhar exatamente para o lado mais emotivo da coisa. A verdade é, e nós ouvimos isso aí várias vezes, quando eu não esqueço de algumas coisas que o nosso irmão Kendall falou quando ele esteve aqui, desse divórcio entre a palavra e o Espírito. Vocês lembram disso? Vocês lembram que é necessário que isso... Então nós precisamos das duas coisas. Primeiro, o Kendall usou uma expressão aqui, não sei se o pastor vai lembrar aqui, eu nunca mais esqueci disso. Ele falou o seguinte: se você quer honrar o Espírito Santo, honre a sua palavra escrita. Vocês lembram disso? Alguém confirma? Ele falou aquilo, eu falei, rapaz, isso aí. O cara falou, que rema, que palavra. Se você quer honrar o Espírito Santo, honre a sua palavra escrita. Particularmente, eu não acredito em enchimento do Espírito Santo sem o enraizamento na palavra. Se você quiser acreditar diferente disso, eu não vou brigar com você por causa disso. Mas a minha opinião pessoal é que não há enchimento com o Espírito Santo de fato, se primeiro a palavra não entrar, não for gravada no meu espírito, não entrar lá. E como? Porque ele vai encher o quê? Vasos vazios. Vazio de quê? Vazio de quem? Como pode? Não é isso? Porque ele nos deu a palavra escrita para isso, irmãos. Para que nós, ao olharmos para a sua palavra escrita, guardem isso. Não é ler as escrituras para alimentar o intelecto apenas. Não é ler a escritura, porque tem muitos crentes que até falam, eu leio a Bíblia porque o pastor disse que crente tem que ler Bíblia, então se o pastor disse que crente tem que ler Bíblia, então eu vou ler Bíblia. Não é isso? Não é isso, irmãos. Não é isso. Eu tenho que ler porque eu tenho que ler. Não é assim. Há um objetivo muito específico pelo qual nós precisamos ler a escritura: ver e ouvir Jesus. Quando você vai à escritura para ver e ouvir Jesus, quando eu tenho esse entendimento e essa é a motivação do meu coração, aí o enchimento com o Espírito Santo ocorre. Aí, enquanto você vai lendo a Escritura, o Espírito Santo vai abrindo o seu entendimento. Esse é o meu Salvador. Eu não tinha essa percepção acerca dele. Como pode? Eu estou há tantos anos na igreja e eu nunca vi Jesus dessa forma. Eu nunca vi isso nele. Eu não o conhecia nesse nível de intimidade. Como pode? E aí você é cada vez mais atraído e você vai sendo cada vez mais aproximado dele. E ele te enche cada vez mais com o Espírito Santo. Ele vai te enchendo cada vez mais com o Espírito Santo. Ele vai derramando cada vez mais sobre você o Espírito Santo. É esse o sentido de Efésios capítulo 5. Não vos embriagueis com vinho no qual há
contenda, ou devassidão, e etc, etc, etc. Mas enchei-vos continuamente. A expressão ali é algo contínuo. Enchei-vos do Espírito Santo continuamente. E ali diz, falando de voz, ou seja, a adoração expressa naquela linguagem que está ali em Efésios capítulo 5. Vocês entenderam? Olha como é que a carta aos Efésios é interessante. Ela começa falando da eleição. Repararam? Para depois chegar aí, no enchimento do Espírito Santo. Não é isso? E lógico, várias outras coisas o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, foi colocando. Quando fala que Deus levantou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, etc. Qual é o objetivo? Lembra que nós falamos há pouco que é a figura do pastor. Se você não acredita que Deus fala através dele, porque se ele for autêntico, ele não vai falar dele, ele vai falar da palavra escrita. E aí que entra a autoridade está aqui, a autoridade é da escritura e ela fluindo pelo Espírito Santo através de uma pessoa. Não é o indivíduo por si, é por causa do chamado e por causa da palavra, porque se ele recebeu esse chamado, o Espírito Santo vai usá-lo para apacentar através da palavra escrita. É por isso que a gente não tem que ficar brigando com ninguém, tentando controlar ninguém, enfiar nada na cabeça de ninguém. Se não ouvem a palavra escrita, não vão ouvir pastor nenhum na face da terra. Pronto, deixa. Quem não ouve a escrita, não quer ouvir o Espírito Santo na escritura, não vai ouvir. Então deixa, esquece. Não está ouvindo, não briga, não tenta obrigar, mandar. Não pode. Não é assim, irmãos. Não é dessa forma. O Espírito Santo nos pastoreia de forma, entre aspas, para dizer, tranquila, como o vento. Não é isso? Aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra onde quer e você ouve a sua voz e o vento vai te guiando, vai te conduindo, ele vai te conduzindo. Então, mas é aqui, é na palavra dele. Então essa sugestão de nós nesse tempo, se queremos experimentar algo novo, um novo nível de relacionamento, algo mais profundo, quando eu digo novo, no sentido de conhecermos dele aquilo que nós não conhecíamos ainda, ou que conhecíamos apenas em nosso intelecto. Porque há muitas coisas que nós conhecemos em nosso intelecto, mas que ainda no nosso espírito isso não está como uma semente ainda oculta debaixo da terra. Precisa desabrochar, vai desabrochar. É necessário que ela desabroche, é necessário que flua, que cresça, e aí o fruto se manifeste. Então esse novo tem a ver com Jesus. Irmãos, eu imagino que os eleitos que vão ser salvos só poderão ser salvos se tiverem contato com discípulos autênticos de Jesus, não com falsificação evangélica. Todos os métodos, todas as estratégias comuns no ambiente evangélico, esqueça. Se funcionou em algum tempo, a gente pode questionar se funcionou ou não funcionou. Alguns são salvos, não são? Mas são salvos como? Bom, vamos lá, deixa aí para lá. Mas se funcionou em algum contexto, em algum momento, não funciona mais. Essa abordagem voltada para o homem, essa abordagem evangelística que tenta atrair as pessoas para o ambiente da igreja, dando a elas o que o homem natural quer, não funciona. O homem natural é inimigo de Deus. Então tentar usar de estratégias que nada passa de coisa da mente, da imaginação de homens, alguns muito inteligentes e muito astutos, hábeis para influenciar, para convencer, para administrar, alguns com muita habilidade, é óbvio, mas não funciona para produzir pessoas salvas, não, porque o evangelho que está focado no homem e naquilo que o homem natural quer aqui na terra para si, e não vai funcionar. Como nós faremos então, como indivíduos, discípulos de Jesus, se nós entendemos que o Senhor nos usará para atrair os seus eleitos, para que eles sejam salvos? Como? Bom, o pastor Silas disse que vai falar para a gente sobre isso. Falou, não falou? Ele falou um dia desse aí, eu vou falar sobre isso. Ele vai falar, vamos ouvir. Mas uma coisa é certa, tem que estar na nossa identidade.
Tem que estar no nosso livro, porque o que a Escritura diz? Que nós somos a carta escrita, não com tinta, com mãos humanas, com impressão de computador, mas pelo próprio Yahvé, a palavra no coração. Olha a palavra no coração, gravada no nosso espírito. Se o Senhor tiver que nos usar para salvar os seus eleitos, isso nós precisaremos então desfrutar em nós de um nível de conhecimento de Jesus que nós não desfrutamos ainda, de relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós ainda não entramos. Os desafios desse tempo, irmãos, por causa da realidade evangélica, o nível de deterioração, o nível de apostasia, o nível de falsificações é tão intenso, é tão absurdo, que se não for algo sobrenatural que o Senhor fizer em nós, é impossível. A coisa já está para lá de bagunçada. Bagunçada seria um elogio. E todos nós sabemos disso, e ouvimos sobre isso muito, e sabemos e vemos porque convivemos com essa realidade. Então, se o Senhor tiver que salvar os seus eleitos e usar a sua igreja para isso, esse é um ponto. Precisaremos ser cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus. Mas na verdade sempre foi assim. A verdade é que sempre foi assim, irmãos. Esses chamados avivamentos, né, que nós vemos, assim, alguém ou algum grupo começou a experimentar Jesus e experimentar um derramamento do Espírito Santo, algo que os levou além, e daí as coisas começaram a acontecer, não é isso? Os autênticos na história foram assim, através desse Atos capítulo 2. Se alguém quiser falar de uma obra explosiva do Espírito Santo, é aquela ali, o início da era da igreja. Como conheceu? Eles conheciam Jesus, eles já eram discípulos, eles já eram salvos, mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, a coisa chegou numa proporção que... Aí Pedro, olhe para o apóstolo Pedro, que há 50 dias atrás foi um covarde. Ele foi homem demais, depois foi covarde. Incrível, não dá para entender Pedro. Tipo assim, quando ele falou, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Hoje você vai me negar. Aí naquele contexto, aquela hora que o Judas chega com aquela guarnição. Vocês sabem aproximadamente quantos soldados havia naquela guarnição? Dei um chute. 800 homens. Era a quantidade média de soldados que fazia a guarnição ali no templo de Jerusalém, se não me falha a memória. Então ele chegou com uma guarnição pesada, depois talvez, provavelmente, todos, eu acho que todos foram, eu acho que eles não deixaram nenhum sentinela lá, eu acho que o batalhão todo foi convocado, e aí para pegar um homem só, e Pedro foi tão corajoso na carne, mas foi que puxou a espada, e ele, podemos entre aspas dizer que ele, eu estou pronto para morrer, porque você acha que o cara, mesmo se ele fosse o Bruce Lee, não teria condição de lutar com 800. O único cara que eu conheço que luta com 800 homens desarmado e 800 homens com fuzil e tudo, não recebe um arranhão, é Steven Seagal. Todo mundo sabe que é Steven Seagal, não sabe? Aquele ator aí que luta contra... Vem um exército contra ele e o cara não está armado, não está nada e pega todo mundo. É o único que eu conheço. A brincadeiras à parte, irmão, o apóstolo Pedro foi, puxou a espada dele, cortou a orelha de Malco, como a gente vê ali, aquela história ali, mas pouco tempo depois estava ele lá negando. O que levou o apóstolo Pedro a negar Jesus daquela forma? Isso aí, entendeu? Várias coisas, poderíamos ficar especulando aqui, mas não ficar especulando sobre isso não. Ele negou. Então estava lá com medo, seguindo, mas ao mesmo tempo fugindo. Mas lá em Atos capítulo 2, aquele mesmo apóstolo Pedro, ele se coloca diante daquela multidão com uma ousadia que jamais ele mesmo seria capaz de imaginar que ele poderia ter. Uma ousadia tal, e o que Pedro faz? Apresenta a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Apresenta Jesus naqueles termos, a sua pessoa e a sua obra, e o Espírito Santo o conduzindo ali. E nós podemos imaginar que não foi só Pedro, apesar de que Pedro foi o que tomou a iniciativa na palavra, ele estava ali em nome dos outros 11, dos 12, porque Matias já tinha sido juntado.
Ele estava ali, ele estava representando os apóstolos, podemos dizer que ele e os apóstolos, apesar de que ele foi o porta-voz, mas todos os 120, eu não vou além, vou dizer que foi Pedro e os apóstolos, 120, os que estavam todos ali no cenáculo, e se levantam com uma ousadia tal. Aí nós vemos essa mesma ousadia quando entramos em Atos capítulo 4, e eles oram, né, depois de terem sido ameaçados, e o lugar treme, eles são cheios do Espírito Santo, e em Atos capítulo 5 começa outra explosão do mover do Espírito Santo ali em Jerusalém, naquele contexto, e nós vamos passando por Atos e vendo, irmãos, tudo ligado a serem cheios do Espírito Santo e a conhecerem Jesus. O testemunho que eles davam de Jesus é porque conheciam profunda e intimamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso foi o que o motivou. E aí o mesmo fio percorre toda a história. Onde quer que tenha havido um mover autêntico do Espírito Santo, a palavra escrita dele era o fundamento. E eram pessoas que conheciam a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Nós somos muito tentados a olhar para os sinais exteriores, para as coisas que aconteciam, as manifestações visíveis, mas na verdade o foco está na essência, está no que acontecia no íntimo, em todos os moveres que possam ter ocorrido na história, desde Atos, e podemos falar até da antiga aliança, irmãos, até da antiga aliança, tudo que Deus fez. Então imagine que esse é o tempo de nós mudarmos para melhor a nossa relação com a palavra escrita de Deus. É isso aí, gravar na mente. Pô, mas eu já tenho isso, se eu sou salvo, eu tenho sim, mas precisamos que mais. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, cresçam. Não pode parar, não pode interromper, não pode haver, foi falado que não pode haver distrações, não podemos ser como galinhas, lembram? Que fica olhando para baixo, se distraindo, tem uma minhoquinha ali, tem outra ali, esquece daquela, aquela ali está mais suculenta, deixa aquela ali, vai para aquela lá, podemos ser como águia que olha, é por aí, foi o que a nossa irmã Andressa comentou aqui, é exatamente isso daí. Então, a sugestão é essa, que nós começamos a encarar nossa relação com a palavra escrita. Mas você não vai falar da oração, não? Se nós formos a palavra escrita de Deus, da forma devida, para ver e ouvir Jesus, a oração vai fluir. A oração vai fluir. Nós não sabemos orar como convém. Romanos, nós não sabemos orar. Agora, como o Espírito Santo vai te falar, iluminando, aquela obra chamada de iluminação, é uma obra da graça de Deus sobre a sua igreja. Isso significa que ele vai abrir, como está escrito ali na carta aos Efésios, iluminando os olhos do nosso entendimento. Vocês leram isso? Já leram Efésios ou Colossenses? Colossenses? É isso? É Colossenses, pastor? Então, corrigindo aqui, ajustando Colossenses, iluminando os olhos do nosso espírito. Em algumas versões, os olhos do nosso coração, não é isso? Logo no capítulo 1, é por aí, é a palavra. Então, quando você for dessa forma, nós formos a palavra escrita nesses termos, imagino eu que o Espírito Santo que estará ali conosco, nós não sabemos orar. Se o apóstolo Paulo disse que ele não sabia, ele diz, nós não sabemos, está falando no plural, ele está se colocando no grupo. Alguém pode dizer, não, ele está falando isso de modéstia, irmãos. Eu não acredito que Paulo tinha falsa modéstia, não. Não acredito que ele tinha esse hábito de falsa modéstia, não. Se ele estava colocando isso, ele estava dizendo que de fato ele dependia. Ali é lógico que Paulo sabia muito de oração, irmãos. É claro, Paulo não sabia. O apóstolo Paulo, mas o que ele está dizendo ali é que sem o Espírito Santo nada daquilo funcionava. Todo o entendimento que ele já havia adquirido na sua caminhada com o Senhor e na própria experiência dele sem o Espírito Santo não servia para nada. O que ele está dizendo é isso, nós não sabemos, é a dependência completa do Espírito Santo para que a oração fluísse. Então, que nós possamos ir
a palavra escrita de Deus de uma forma mais intensa do que nós já fomos até hoje. Com esse objetivo eu quero ver e ouvir Jesus. E apresentar um clamor ao Espírito Santo. Eu preciso disso, eu quero ver e ouvir Jesus. E quem sabe não alcançaremos graça diante do Senhor e o Espírito Santo não nos levará a romper na realidade da oração. Quem sabe? Eu não vou me atrever, eu vou esperar o pastor falar sobre oração, não vou me atrever a falar sobre isso não. Eu vou falar só isso aqui, que eu imagino que o Espírito Santo nos levará a romper se nós formos a sua palavra com a motivação correta do coração. Mas mesmo a intenção, tomarmos os apacentares e eu vou ali para ouvir e ver Jesus falando comigo. O pastoreio que nós temos recebido durante esses anos aí. Amém? Glória a Deus. Quer completar alguma coisa, pastor? Senhor deseja? Sim, por favor. Receber uma oportunidade dessa eu não vou perder, né? O que eu quero é conhecer Cristo e ser como Ele. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos por essa oportunidade de estarmos aqui conversando acerca da tua palavra e das coisas concernentes ao teu reino. Nós apresentamos tudo que foi compartilhado aqui entre nós nessa noite, apresentamos tudo isso ao Senhor e continuamos te pedindo, Espírito Santo, grava isso em nosso entendimento, mas grava em nosso espírito. Queremos experimentar esse novo de Deus, esse tempo novo. O Senhor está fazendo algo novo, como foi comentado hoje, já foi proclamado, está ali. Vocês não percebem? Será que nós ainda não estamos percebendo o Senhor e o que o Senhor está fazendo? Será? Ou estamos percebendo, mas ainda não captamos ainda? Senhor, nos guia nesse entendimento. O nosso clamor ao Senhor, Espírito Santo, nesse tempo é: guia-nos nessa nova realidade, guia-nos nesse rio que agora está se formando, esses dois riachos que se juntaram, guia-nos. Nós necessitamos da tua presença, do teu apacentar e da tua graça sobre nós de forma corporativa e também de forma individual. Ajuda-nos, Espírito Santo, a mergulharmos aqui na tua palavra escrita de uma forma que nós não mergulhamos até hoje, a encararmos a nossa relação com a tua palavra escrita, o que está em Hebreus 2:1, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, então, se somos tuas ovelhas, vamos ouvir, e essa promessa vai se cumprir. Então, Senhor, ajuda-nos a crescer nesse entendimento, a crescer nessa realidade, de entrar na tua palavra, enquanto estivermos ali, Senhor, recordando os apacentares que temos recebido, lendo, meditando, pedimos que o Senhor vá fazendo com que essa semente comece a desabrochar, vá fazendo com que essa semente que a árvore comece a crescer, vá regando, Senhor, que a graça do Senhor nos conduza nesse tempo. É o clamor que te apresentamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.